Fala, massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. O primeiro vídeo do dia, torcedor. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Fabinho, né? A possível contratação do Fabinho, volante experientíssimo, que no meu ponto de vista, já digo logo, né? Tem muito a acrescentar no Santa Cruz e eu vou explicar. Falar desse clássico, né, de logo mais entre Náutico e Santa Cruz. Como vem o Santa, escalações, arbitragem e muito mais, torcedor. Mas antes, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações, torcedor. Na tua tela tá passando os nossos patrocinadores, né? A galera que tá sempre incentivando o trabalho do Cast Coral. Um abraço para todo mundo aí que incentiva o nosso trabalho. Se você quiser ser um incentivador, é muito simples, é opcional. Clica aqui, ó, tem um botãozinho Seja Membro. Você clica aqui nesse botãozinho Seja Membro aí e já faz a tua adesão, né? Tem planos a partir de R$ 4,99. Inclusive, para quem é membro, a gente disponibiliza um link para participar do grupo de WhatsApp, que é só para membros do Cast Coral. E nesse grupo, a gente fala, né? Debate as coisas do Santa Cruz o dia inteiro. Se tornou membro, fala com a gente no direct do nosso Instagram. Lembrando, torcedor, nessa semana agora aí, tá? A gente vai estar realizando o nosso sorteio aqui, ó. Uma camisa oficial do Santa Cruz, que foi autografada, tá aqui o autógrafo, ó. Nada mais, nada menos do que o ídolo Grafite. Essa camisa pode ser sua, tá? Essa camisa foi disponibilizada pelo nosso patrocinador oficial, a Jogo de Ouro. O Grafite participou do podcast Lance de Ouro e essa camisa do Grafite autografada foi disponibilizada pra gente aqui do Cast Coral, torcedor. E ela pode ser sua. É muito simples para você concorrer a essa camisa. Desde já, após assistir esse vídeo aqui, ó, você vai na descrição desse vídeo, tem um link lá da Jogo de Ouro. Você tem que ser maior de 18 anos, tá? Inclusive, ó, tem diversos jogos aí, você já começa a apostar. Mas primeiro, faz o teu cadastro. É muito simples. Clica nesse link que está na nossa descrição. Faz o teu cadastro na Jogo de Ouro. Essa é a primeira regra. Você tem que ser inscrito aqui. Se não é inscrito ainda, tem um botãozinho inscreva-se. Você se inscreve. Segue no Instagram o Cast Coral e segue a Jogo de Ouro aqui, ó, no Instagram também. Essas regrazinhas básicas aqui, tá? Nesta semana a gente vai passar todas as informações do sorteio no nosso Instagram. Então não perde, tá? Já vai fazendo aí as regrinhas básicas para você concorrer. Fica ligado que essa semana essa camisa aqui, torcedor, que foi autografada por Grafite, ela pode ser sua, tá bom? Vamos embora, torcedor. Ó, Fabinho, hein? Volante de 39 anos, pode ser reforço do Santa. Detalhe, torcedor, o nome do Fabinho, ele já vem sendo monitorado pelo Santa Cruz há cerca de quase um mês e meio por aí, tá? Naquela janelinha ali, né, que estava se encerrando as inscrições do Campeonato Pernambucano, o nome do Fabinho estava na mesa. Inclusive o treinador Marcelo Cabo queria sim contar com o Fabinho, mas inclusive o Santa Cruz queria contratar um volante e o nome do Fabinho estava na mesa. Porém, pelo fato do Fabinho estar um tempo sem trabalhar em clube, né, o último clube dele foi o Retrô, mas no final da Série D. Acho que cerca de 4, 5 meses atrás, né, que terminou o Campeonato Brasileiro da Série D. E aí o Fabinho ia precisar de um tempo de mais de 15, 20 dias para se condicionar fisicamente e ficar à disposição. E aí o Santa Cruz não optou pela contratação e também não contratou mais ninguém. Mas o Fabinho já vinha assim, inclusive eu tenho até conversas aqui, né, de algumas fontes, de pessoas ligadas ao Santa, que o nome do Fabinho estava assim na lista. E continuou, tá? Essa semana, né, eu acho que foi quinta ou sexta-feira, pessoas, né, do podcast Bibiribe 1285 trouxe a informação que o Fabinho estaria negociando. Eu tenho essa informação também que as negociações estão avançadas, tá? Detalhe, torcedor, se você me perguntar se contrataria o Fabinho, eu digo de bate-pronto, contrataria sim. Contrataria lá atrás, na época que disseram, né? A justificativa foi que ele estava um tempo parado e ia precisar de 20 dias para se condicionar.
E contratava agora também. Lá atrás, se tivesse contratado, naqueles 20 dias, 25 dias que era necessário, o Fabinho hoje era titular do Santa. Já digo logo, hoje ele era titular do Santa. E contrataria agora também, porque após o Campeonato Pernambucano vai ter um mês para o Campeonato Brasileiro da Série D. E aí dá tempo sim o Fabinho se condicionar fisicamente. Embora, torcedor, o Fabinho é um cara, veja, 39 anos, mas é um cara que não bebe, é um cara de família, treina diariamente com um preparador físico contratado por sua conta. E é um cara que, além de contribuir tecnicamente, você pode pegar os vídeos do Fabinho aí, torcedor, na última Série D dele. Pode pegar os vídeos aí. Não se machuca, jogou quase todos os jogos, é líder, capitão. Onde passou foi capitão. Ex-Esporte, Retrô, Figueirense, Botafogo. Ou seja, é um cara que vai contribuir tanto tecnicamente, com sua garra, com sua raça, sua experiência, quanto também, torcedor, na liderança. Por que na liderança? Esse time atual do Santa Cruz aí, ele está jogado. Os vestiários desse time é horroroso. E quem passa para mim essas informações são próprios atletas, tá? Eu tenho alguns contatos aqui que não é boa a relação, né? Sobretudo com alguns jogadores que foram trazidos nesse ano. Que o clube, né? Na verdade, o grupo está sem liderança. Relatos de pessoas próximas a atletas falam isso. Além de estar também, né, com salários atrasados, embora tenha pago agora um mês de... uma parcela, na verdade, né? Do direito de imagem dos atletas, que é a parte maior do salário. Mas dá pra ver, torcedor. Dá pra ver o rendimento dos atletas. Por exemplo, eu bato sempre na tecla. A folha salarial do Santa é 1.200.000 reais. E quando vai pro banco de reserva para fazer modificações, quem está para resolver são dois atletas da base. Não existe. Matheus Castilho e Viniora, que são bons jogadores, mas em hipótese alguma eles poderiam estar sendo colocados no fogo para resolver um problema de um time que tem uma folha altíssima. Que tem dois jogadores que foram contratados para resolver, que nem no banco estão e estão afastados por questão técnica, que é Matheus Regis e Robinho. E são caros, tá? Ou seja, inadmissível. O pessoal brincou. Esse primeiro semestre aí, o pessoal da direção de futebol brincou de fazer futebol dentro do Santa Cruz. Parecia Brasfoot, né? Aquele joguinho, né? Que você contrata toda hora, dispensa toda hora, faz o que quer. O dinheiro não é seu. E só quem sofre, torcedor, é a gente, né? É o torcedor realmente do Santa Cruz, que fica passando vergonha. Por exemplo, o Santa Cruz esse ano não ganhou um clássico. Nos últimos 6 anos só ganhou um clássico. Esse ano não ganhou para Retrô, perdeu 2 vezes para o Náutico, tem chances grandes de perder novamente hoje. Pode ganhar? Pode, é clássico. Mas o favorito todo mundo sabe que é o Náutico. Perdeu para o Sport, ou seja, não ganhou um jogo grande nesse ano de 2026. Detalhe, tá? Na próxima semana já tem um jogo também importantíssimo, torcedor, que é pela Copa do Brasil, né? Um jogo que vale mais de 1,5 milhão de reais, que é contra o Souza, é aqui em Recife. Então o Santa Cruz precisa urgentemente organizar, né, esses bastidores, esses detalhes internamente. Então eu digo de bate pronto, eu contrataria sim o Fabinho para ser volante do Santa, porque hoje só tem 2 volantes, Balotelli e Pedro Favela. Porque o André a gente nem conta. André é um cara que não era nem para ter vindo, né? Embora seja bom jogador tecnicamente, um cara novo de 26 anos, mas é um cara que não tem condições clínicas nem físicas. Ele corre mancando por conta justamente das cirurgias que ele fez no joelho. 10 minutos de jogo, pode reparar. Todo jogo que André joga, com 10 minutos de jogo, ele já tá cansado. Então assim, não dá pra gente ir para uma Série C, que é um campeonato que é o principal campeonato do Santa esse ano, para subir, para conseguir o acesso, com esse elenco aí, todo deficitário e mal montado, né? Mal reformulado, como foi feito aí pela essa direção de futebol, que está hoje dentro do Santa Cruz Futebol Clube. Tá bom? Sobre o clássico, torcedor, aqui ó, primeiro vamos falar de arbitragem, né? Paulo César Zanovelli, que é de Minas Gerais, árbitro FIFA, será o árbitro, né, do jogo de hoje. A arbitragem de fora.
O VAR também é de fora, né? O VAR é o Pablo Ramon, FIFA do Rio Grande do Norte. É o VAR de fora também, porque a Federação Pernambucana nos Jogos do Santa coloca árbitro FIFA e VAR daqui. Ou também árbitro daqui e VAR daqui. Então não dá em absolutamente nada. Vocês viram o que aconteceu ontem, né? O Rodrigo Pereira, que é danoso ao futebol pernambucano, ele assaltou ontem, né? Ele garfou o time do Retrô. O VAR chamou ele para expulsar o jogador do Sport. Ele, por sua vez, com sua arrogância, ele não tomou conhecimento da opinião do VAR, que está na tela, que está vendo, está analisando tudo. Ele disse que não, responsabilidade dele, disse que não era para expulsar. Wagner Love foi agredido, ele também não fez absolutamente nada. E contra o Santa Cruz, vocês viram o absurdo que ele fez contra o Náutico, né? Santa Cruz e Náutico. Sem contar que ele já tinha prejudicado o Santa em 2024 no jogo contra o Petrolina. Ou seja, ele é muito danoso, né, ao futebol pernambucano, sobretudo ao Santa Cruz. Ao Sport ele blinda. Ao Sport o Rodrigo Pereira ele blinda, né? E segundo Evandro Carvalho, esse árbitro lixo aí, ele diz que é o melhor árbitro do Brasil. Isso não apita nem pelada. Isso é muito fraco. Fraco, danoso, arrogante, horroroso. Mas é isso, torcedor. Então a arbitragem que vai apitar o clássico é a arbitragem de fora, né? Porque as daqui não presta, os árbitros daqui não prestam. Então arbitragem e VAR de fora. Provável escalação do Santa Cruz, torcedor, está na tua tela aí, tá? Pode ter uma modificação no gol. Gabriel Silva pode ocupar a vaga do Rock Kennedy. E se me perguntar, eu já digo logo, não colocaria o Gabriel Silva. Eu deixaria o Rock Kennedy. Por quê? Embora a gente tenha relatos de que o Gabriel Silva vem treinando muito bem, é um cara, torcedor, que vai carregar nas suas costas, se ele for titular hoje, o peso de um jogo importantíssimo. Imagina só, o Gabriel ele sendo até um bom goleiro. Mas se hoje, que é jogo único, ele não vai bem, ele vai ficar marcado por ter ido mal em um clássico com uma pressão gigantesca, onde, na verdade, ele não teria culpa nenhuma pelo insucesso do Santa Cruz até hoje, nesse campeonato. Ou seja, eu não colocaria o Gabriel, tá? Se fosse para colocar o Gabriel, colocaria ele gradativamente, começando um campeonato, em outro determinado jogo, mas um jogo de hoje eu deixaria o Rock Kennedy. Isso é minha opinião, tá? Não sei vocês aí, pode comentar aqui. E outra coisa também, torcedor, que o Rock Kennedy é um pegador de pênalti. Embora o Náutico seja favorito, mas é absolutamente normal o Santa Cruz vencer o Náutico hoje por um gol de diferença, 1-0, 2-1. Qual o problema? Não vejo problema nenhum nisso, até porque o Náutico não é um super time. O Santa Cruz perdeu esses clássicos aí, não ganhou nenhum jogo sequer grande, por culpa única e exclusivamente do próprio Santa Cruz, por negligenciar a sua formação do seu time, a reformulação do seu time. Então, por culpa do Santa, porque eu não vejo nada, né? O time do Sport foi formado com 20 dias, o time do Sport tá aí, correndo, evoluindo. O time do Náutico, as duras penas, subiu da Série C para a Série B no ano passado, vocês viram como. Contratou uns 4 a 5 jogadores, o time deu uma evoluída. O Retrô reformulou o time por completo, torcedor. O Retrô chegou aí nas semifinais, lutou, briga taco a taco com o Sport. E o Santa Cruz, que tinha um time que também subiu as duras penas no Campeonato Brasileiro da Série D, mas era um timezinho ali, né? Que com algumas 4, 5 contratações a gente via que dava para melhorar e chegar forte no Campeonato Pernambucano. O Santa Cruz contratou e piorou o que já era ruim. Então, assim, é absolutamente normal o Santa Cruz hoje, né? Poder daí vencer o Náutico por 1-0. Então tá aí ó, na tua tela, né, o time do Santa, né? Eurico e o Matheus Vinícius, o lateral direito, o Israel, Alex Juan, Pedro Favela Balotelli, Patrick Alan e o William Júnior, o ataque Quirino e o Vitinho, torcedor. Não deve mudar muita coisa não, tá? Não deve mudar muita coisa não. Eu
começaria o jogo, né? Tirava logo esse miserável desse Quirino aí. Eu não iria com ele. E é um cara também que não tá bem psicologicamente, devido às críticas. Mas eu não iria com ele. Até porque também não tem outro, né? Porque o Ariel, que já está na transição física há 3 semanas, como o médico do Santa Cruz falou, é um cara que, segundo a comissão técnica do Santa, porque se o cara não tá no banco, é porque não tem condição física. Mas dizem que o Ariel tá treinando bem, não tá com problema físico e não vai pro jogo. Eu não sei qual é o motivo. Então, e só tem o Quirino, né? Mas pra mim até um Cone é melhor do que Quirino. Então esse deverá ser o time do Santa Cruz. O time do Náutico na tua tela aí, torcedor. O Muriel, né, está de volta, né? O Muriel está de volta. E o ponto forte desse time do Náutico aí, né? Além do conjunto, né, que joga certinho ali o time do Náutico, né? Uma parte técnica muito... Parte tática, na verdade, né? Uma obediência tática muito boa esse time do Náutico tem. Tem na linha de frente, né, 3 jogadores importantíssimos aí, né? Que é o diferencial desse time do Náutico. Que é o Dodô, o Vinícius e o Paulo Sérgio. Se conseguir neutralizar o Dodô, esses 2 atletas da frente aí, o Paulo Sérgio e o Vinícius, eles não vão funcionar. Porque eles, por serem jogadores, né, pesados, eles não têm aquela volúpia, né, de vir buscar o jogo, de sair no contra-ataque, né? O time do Náutico, a válvula de escape do Náutico, se chama Dodô. Se conseguir neutralizar o Dodô, dificilmente o time do Náutico vai render nesse jogo de hoje. Mas é um jogo difícil, é um clássico. O Santa Cruz tem totais condições de vencer, embora eu ache muito difícil, mas tem condição sim de vencer. Então a gente espera que no mínimo, torcedor, no mínimo o Santa Cruz corra e honre essa camisa. Porque perder e empatar faz parte, mas é a forma que se perde, é a forma que se empata. Um time grande que tem 5 milhões de torcedores, embora quem esteja dentro de campo seja um jogador bom, seja um jogador ruim, o torcedor do Santa exige sempre, o tempo todo, garra e raça. Porque para vestir essa camisa tem que ter culhão. Tá bom? Então a gente espera aí, né, que o Santa Cruz faça um bom jogo, sobretudo corra, lute pela sua torcida, e que o Santa Cruz tenha uma boa sorte e que se classifique para a final do Campeonato Pernambucano. E na final é outra coisa, tá? Caso passe para a final, na final é outra coisa, é todo mundo igual. E aí são outros jogos, são outras atmosferas. E aí na final o bicho pega. Tá bom, torcedor? Forte abraço, saudações tricolores.